Tonight, I want to do a spin-off Hoje eu, on the School of Faith. hoje eu quero dar uma passada no Instituto Bíblico da Escola da Fé. Because, we have spent time worshiping God, Porque passamos aqui um tempo adorando ao Senhor. and that's a part of what it is to spend time in His presence. E isso é parte do que significa gastar tempo, passar tempo na presença dEle. The other major component of spending time in His presence Um outro componente importante de passar tempo na presença dEle is spending time in His Word. é passar tempo na sua palavra. He says, if you abide in me and my word abide in you, Ele diz, se você habitar em mim, a minha palavra habitar em você, you shall ask what you will, and it will be done unto you. você pedireis o que quiseres e isso vos será feito. That term ask means prayer. E esse termo pedir significa orar. It means petitioning the Lord. Quer dizer, colocar ou expor a sua petição diante do Senhor. And that's what I want to talk to you about tonight as it relates to the School of Faith. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite, naquilo que se relaciona à escola da fé. This year has been the year of publication for the curriculum of the School of Faith. Esse ano foi o ano de publicação para o currículo da escola da fé. We have finished the 100 series, the 200 series book. It's up on Amazon. Terminamos a série 100 e a série 200. And I think this church is in the 100 series. E essa igreja está agora na série 100. Last week, I just finished the 300 series book. Na semana passada nós terminamos a série 300 aqui. And pray for me because there's a total of 8 of these things E ore por mim porque existe um total de 8 livros desses. that God has said it's time to publish them, E Deus nos disse que agora é hora de publicá-los. not only in English, but in multiple languages as well. Não somente em inglês, mas em várias línguas. So I have my work cut out for me. Então eu tenho o meu trabalho já preparado para mim. But tonight, I want to deal with the aspect of faith as it concerns prayer. Mas hoje à noite eu quero falar sobre o assunto da fé naquilo que se relaciona à oração. And I learned quite a few things about prayer that I didn't know before. E eu aprendi muito sobre oração, coisas que eu ainda não sabia. And I want to share what I've learned with you to believe what I believe. E eu não ensino para te convencer a acreditar naquilo que eu acredito. That's not my job. Esse não é o meu trabalho. My job is to simply teach what God gave me, and now you take it and reconcile it with the Holy Spirit for yourself. O meu trabalho é ensinar o que Deus me entregou, e aí você recebe, e aí você é quem reconcilia esse ensinamento com o Espírito Santo. Do we have a microphone for Alini? Ok. Okay. You can take this. Alini is going to help me. She's going to read. A Aline vai nos ajudar aqui, ela vai ler para a gente. And our first scripture, Alini, is Hebrews. Is it the first one? Hebrews 4:16. Okay, I want you to go to Hebrews 4:16, and we're going to start right there. Hebreus 4:16. Abre aí a sua Bíblia, Hebreus 4:16, a gente vai começar lá. Assim, aproximemo do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. You want me to read it in Yeah. English? Oh, my bad. Oh, yeah, you did. It's 4:16. Hold on. Okay, now I have my Bible in Portuguese for some odd reason. I'm sorry. Hold on. Okay, 4:16. So let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So how did God tell us to come before His throne? Então, como foi que Deus nos ensinou a nos achegar diante do trono dele? Let's read it again. Vamos ler novamente. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. So how did He tell us to come? Como que ele mandou a gente a chegar então? With confidence and with boldness. Com confiança, ousadamente. Now, confidence doesn't mean arrogance.
Agora, confiança não quer dizer arrogância. Arrogance is confidence in myself. Arrogância é confiança em mim mesmo. Boldness is confidence in God. Agora, ousadia é confiança em Deus. Just like your children. Do you want your children to be coming to you shy and timid and fearful? Can I have supplies for school, please? Igual as suas crianças, você quer que seu filho se achegue até você com medo, assim, sem poder, sem sentir a vontade de dizer, será que eu posso ter os materiais escolares esse ano? No. Não. You want them to come to you like you are their father, their mother, with confidence to ask whatever they want. Não, você quer que ele se achegue até você, sabendo que você é o pai ou a mãe, com confiança, para que você possa entregar a eles o que eles necessitam. And God is no different. E than Deus não é He diferente. wants us to have confidence in Him, Ele quer que nós tenhamos confiança nele, as aquele Father, como nosso pai, our provider, nosso provedor, the one who takes care of us, aquele que cuida de nós, the one who defends us. aquele que nos defende. Now, there's a reason why people don't do that. Mas existe uma razão pela qual as pessoas não fazem assim. One reason is because you don't feel worthy to go before Him with confidence. Uma das razões é porque a gente não se sente digno de nos achegar diante dele com confiança. Maybe because of something you've done Talvez seja por algo que você fez, or some sin ou you've por, committed. ou por algum pecado que talvez você tenha cometido. But always go back to you and your children. Mas sempre volte para esse lugar entre você e os seus filhos. If your child has done something wrong, would you still want them to come to you if they need something from you? Se o seu filho fez alguma coisa de errado, você ainda gostaria que ele se achegasse diante de você com confiança? The answer is yes. A resposta é sim. And so God is the same way. E Deus é da mesma forma. He doesn't want anything getting between you and Him. Ele não quer que nada ou entre nesse lugar entre você e ele. And the rest of that scripture says, so that you may find help and mercy in time of need. E o resto desse versículo diz: para que você encontre misericórdia e graça em tempo de necessidade. And I'll tell you how that reads to me. E eu vou te falar o que isso significa para mim. If I don't go boldly with confidence, Se eu não me achegar com ousadia e confiança, if I com God in fear and in timidity, se eu me achegar diante de Deus com medo e com timidez, shame and condemnation, vergonha e condenação, I may not receive what I need from the Lord. eu não receberei aquilo que eu preciso de Deus. So why would I go any other way? Por que então eu me achegaria diante de Deus de qualquer outra forma? So one of the things about prayer is confidence. Então, uma das coisas a respeito da oração é a confiança. Confidence in the Father, Confiança no Pai, that He loves me, de que Ele me ama, that He has forgiven me, de que Ele me perdoou, and that He is my provider. de que Ele é o meu provedor. Okay, now number 2. Agora o número 2. Let's go to 1 John 5. Vamos a 1 João capítulo 5. And let's just read first verse 14. Vamos ler o versículo 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 John chapter 5 verse 14. Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Okay. We see confidence another way. Então agora vemos a confiança de uma outra forma. He's saying in the scripture that my confidence can grow Então ele diz aqui que a minha confiança pode aumentar if I do something very specific. se eu fizer algo bem específico. If I pray, Bible says, according will hear you. A Bíblia diz que ele vai te ouvir. The key is, what is His will? A chave então é saber o que é a vontade dele. I have the answer. Eu tenho a resposta. This is His will. Essa é a vontade dele. And you're in the new will and testament with the Father. E você agora está no Novo Testamento e na vontade de Deus. So I don't have to wonder
what's the will of God? Então agora eu já não tenho que ficar me perguntando qual é a vontade de Deus. I have to take responsibility and dig Eu preciso tomar responsabilidade e mergulhar and find out what His will e is descobrir qual é a vontade dele and pray His will e orar a sua vontade about the specific problem I'm facing. a respeito do problema específico que eu estou enfrentando. But here's what we do. Mas aqui é o que nós fazemos. We pray our will. A gente ora a nossa vontade. We tell God what we want Him to do, E nós falamos para Deus aquilo que nós queremos que Ele faça, based on what we think, baseado naquilo que pensamos, what we believe, naquilo que acreditamos and what we desire. e naquilo que nós desejamos. And usually, we're not praying His word, we're praying what we think and what we feel. E na maioria das vezes não estamos orando a palavra dele, estamos orando aquilo que pensamos e aquilo que queremos. Now, I'm a believer that you can talk to God about anything. Mas eu sou eu sou alguém que crê que você pode falar com Deus a respeito de qualquer coisa. E Open up your compartilha com Deus tudo que está no seu coração. But that's not the prayer we're talking about. Mas não é sobre essa oração que estamos falando. What happens when we do that? O que acontece quando fazemos isso? We pour our hearts out to God. Nós derramamos o nosso coração diante de Deus. When it's over, Quando acaba, how do you feel? como você se sente? Feel good. Você se sente bem. You feel like the weight is gone. Você sente que o peso foi embora. Question: A pergunta is the problem solved? é: o problema foi resolvido? No. Não. But you feel better. Mas você se sente melhor. That's called therapy. Isso é chamado de terapia. Prayer is solving the problem. A oração é a resolução do problema. It's solving the problem with the word. É of God. resolver o problema com a palavra. And so what we must do is learn how to pray His will, not our will. Então, o que precisamos fazer é aprender a orar a vontade dele e não a nossa. For me, Para mim, when I learned this, quando eu aprendi isso aqui, because my dad was a pastor, I grew up in church. porque o meu pai era pastor e eu cresci na igreja. So I really thought I knew how to pray. Então eu achei que eu realmente sabia como And orar. I could pray some long, eloquent prayers. Que eu poderia orar uma oração longa e eloquente. 95% of which was nowhere in the Bible. 95% da minha oração que não tinha nada a ver com o que estava na me faz sentir muito bem também. But it wasn't His will. Mas não era a vontade dele. It was what I learned, what Era o- I experienced, and what I felt and what I thought. Era o que eu tinha aprendido, o que eu tinha experimentado, o que eu tinha vivido. And nothing changed. E nada mudava. Be honest with yourself. Is your prayer working? Seja honesto consigo mesmo. And if A it's sua not, oração está funcionando? and if it's not, E se não tiver, what's wrong? o que está acontecendo de errado? And please don't point at God. E por favor, não aponta para Deus. Always point at yourself, Aponte para si mesmo. because God is perfect. Porque Deus é perfeito. So I learned this. Então eu aprendi isso. And say, for instance, stress and anxiety. Vamos falar, por exemplo, a respeito de estresse e ansiedade. Here's what my prayer sounded like. A minha oração era desse jeito. Oh, God, I can't take this anymore. Ah, meu Deus, eu não consigo mais lidar com isso. I really need you to help me with this. Preciso que você me ajude com isso. I'm tired of feeling this pain and this heartache and this anguish. Estou cansado de sentir essa dor no coração, essa angústia. I don't want to be stressful anymore. Eu não quero ser estressado mais. In Jesus' name, No amen. nome de Jesus, amém. I still was stressful, E eu continuei estressado, filled with anxiety, cheio de ansiedade, because I was praying my feelings and my emotion. porque eu estava orando somente os meus sentimentos e as minhas emoções. O que você deseja é falar com Deus. But if you want to solve the problem, Mas se você quiser solucionar o problema, that kind of prayer does not work. esse tipo de oração não funciona. Then I learned this. Então eu aprendi isso. Oh, pray His will. Então eu vou orar à vontade dele. What is His will? O que é então a vontade dele? Specifically about stress
and anxiety. especificamente a respeito do estresse e da ansiedade. Because if he has something to say about that, I need to be praying that. Porque se Deus tem algo a dizer a respeito disso, eu tenho que passar a orar essas coisas, ou a palavra dele. Because he said he would hear that. Porque ele disse que ouviria isso. So I started digging in this Bible. Então eu comecei a buscar na palavra, na Bíblia. And I had the thought, now, what is the solution to stress and anxiety? Eu tive então o pensamento, qual será então a solução para o estresse e a ansiedade? I'm asking you now. Agora eu estou te perguntando. What's the answer? Qual é a resposta? Okay, gratitude would work. Ok, gratidão, e funciona. What else? O que mais? Turn to Jesus? Se voltar para Jesus. But I was already turned to Jesus. Mas eu já tinha me voltado para Jesus. I was still stressful. She said, trust. Olhar para os pardais. I trusted him, Eu confiava nele. and I was still stressful. E eu continuava estressado. But I didn't know that then. Não seja ansioso por nada, mas eu não sabia isso ainda. And you're exactly right. E você está certo. But I want to make it really simple tonight, Mas eu quero simplificar hoje à noite. because you need to think solution to your problem Porque você tem que pensar na solução para o seu problema. and not just pray your problem to God. E não só orar o seu problema para Deus. And I found that peace E eu descobri que a paz was a solution to stress. era a solução para o estresse. Peace Paz in the mind. na mente. And I needed that. E era disso que eu precisava. So I went digging for it. E aí eu comecei a buscar. And I found E eu encontrei that answer essa resposta in Philippians chapter 4 em Filipenses capítulo 4, and verse 6. versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Be anxious, Philippians chapter 4, verse 6. Be anxious for nothing. Stop. What? O quê? Be anxious for nothing? Não esteja ansioso a respeito de nada. I said, this cannot be true. Eu falei, isso aqui não pode ser verdade. So I went to the Amplified translation. E aí eu fui então na versão amplificada. I need to see this in another version. Eu preciso ver isso aqui numa versão diferente. And so I went to the Amplified E aí eu fui nessa versão amplificada and listened to what it says. e olha o que fala. This is the regular amplified. Do not be anxious or worried about anything. Stop. Não esteja ansioso ou preocupado a respeito de nada. That's impossible. Isso é impossível. That's not in the Bible. Isso aqui não pode estar na Bíblia. Yes, it is. E está na Bíblia. And if it wasn't possible, he wouldn't have said it. E se não fosse possível, Deus não tinha escrito. Now, I know it's possible because I'm living that way right now. E eu sei que isso é possível porque essa é a maneira como eu vivo hoje. You're looking E você está olhando at a stress-free man. para um homem livre de estresse. I have no stress, no anxiety in my life, period. Eu não tenho nenhum estresse ou ansiedade na minha vida de maneira alguma e ponto final. I have plenty of opportunity, Eu tenho oportunidade para ficar estressado, but I don't take it. mas eu não recebo ela, não aceito elas. And when somebody messages me from, we have schools all over the world. Nós temos escola em todos os lugares e quando alguém me manda uma mensagem, Somebody sends me a message, Pastor, you have to do something. Now. pastor, olha aqui, tem um problema aí, você tem que fazer alguma coisa, agora. I say, stop. Eu falo, para. They try to give me stress, Eles tentam me dar o estresse and I give it back to them. e eu entrego de volta para eles. Because I have to protect the peace that I've worked to receive in my life for years. Porque eu preciso proteger a paz que eu trabalhei para ter na minha vida por muitos anos. I know what it means to live with anxiety. Eu sei o que significa viver ansioso.
And I know what it means to live with peace. E eu sei o que significa viver em paz. And I like peace so much better. E eu prefiro a paz todos os dias. And I will defend it. E eu vou defender a minha paz. And no one E ninguém will take it from me. vai tirar a minha paz. Okay? Ok? So, Father, I thank you Então, Pai, eu te agradeço that I will not worry, that I do not worry. porque eu não me preocupo, I have no anxiety eu não tenho ansiedade about anything. sobre nada, a respeito de nada. Now that's praying His will. Isso é orar a vontade dele. Now, what do you think my mind was doing while my mouth was saying? O que você acha que a mente estava fazendo enquanto a minha boca estava falando essas coisas? That's not true. Ah, claro que isso não é verdade. You know you have stress. Você sabe que você tem estresse. You are lying. Você está mentindo? And I said, no, I'm not lying Não, eu não estou mentindo. because I'm agreeing with God. Porque eu estou concordando com a palavra de Deus. So if I'm ever telling the truth, E se tem alguma vez que eu estou falando a verdade, I'm speaking truth now because I'm saying what God said. eu estou falando a verdade agora porque estou dizendo o que Deus diz. And every time the thought of anxiety or stress will come to me, E todas as vezes que o pensamento de ansiedade e estresse veio até mim, every opportunity that will come to me to stress, as oportunidades que vieram até mim para ficar estressado, I throw my hands up. eu levantava minhas mãos. Father, I thank you. Pai, eu te agradeço. I have no stress, Porque eu não tenho estresse. no anxiety Eu não ansiedade about anything. a respeito de nada. And by doing that, E ao fazer isso, I'm doing the next phrase, but in everything, eu estou fazendo a próxima coisa que diz, mas em tudo, through prayer and supplication, através da oração e petição, make your petitions known to God. faça com que a sua oração seja, os seus requerimentos sejam conhecidos diante de Deus. That's what I'm doing. E é isso então que eu estou fazendo agora. And then, verse 17. E agora no versículo Oh, no, verse 17, 7. e agora no versículo 7. Read it, please. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. And Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, stands guard over your hearts and minds in Christ Jesus. And that's where I'm living right now. E é isso que eu estou vivendo hoje. The peace of God is guarding my mind and my heart. A paz de Deus guarda minha mente e coração. My mind don't understand it, A minha mente não entende isso. and it doesn't matter. E não faz diferença alguma. All I know, Tudo que eu sei I am flooded with God's peace over my life é right que eu now. estou inundado com a paz de Deus dentro da minha vida hoje. And I don't stress about anything. E eu não me estresso com nada. Can you give God praise for the Será que words você right pode there? aplaudir o Senhor pela palavra dele? So, Então, the third scripture. o terceiro verso. And then I have a practical example for you. E aí eu tenho um exemplo prático para vocês. Mark 11. Mark 11, 24. Portanto, eu lhes digo, No, not Mark 11. What's the other one? It was John, Hebrews, and Philippians. That was one in. Okay. All right. We did all three already. Those first three. Okay. You can read that one. portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Mark 11:22. 24. Mark 11:24. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So that's to wrap up the concept of using your faith to pray. E isso aqui é para a gente poder, terminar completar esse conceito de
de fé quando você ora. You have to come to God in confidence, Você precisa se chegar a Deus com confiança, not shame, condemnation, and fear. não com vergonha, condenação e medo. You have to leave all of that at the door Você precisa deixar tudo na porta and come before the throne with boldness. e se chegar diante do trono com confiança. And then we have to pray the will of God. E depois, então, nós precisamos orar a vontade de Deus. I know you want to pray what you're feeling, Eu sei que você quer orar aquilo que você está sentindo, what you think, o que você pensa. but that is not what he's asking us to do. Mas isso não é o que ele está pedindo para a gente fazer. And I'm telling you, before I learned this, my prayers, like I told you, were long, long, long. E antes de aprender isso aqui, as minhas orações eram longas, longas, longas. But when I disciplined my spirit to do it God's way, Mas quando eu disciplinei meu espírito para fazer de acordo com a vontade de Deus, I couldn't pray past 1 minute. eu não conseguia orar mais do que 1 minuto. You know why? Sabe por quê? I didn't know a minute's worth of word. Porque eu não sabia nem 1 minuto de palavra. I didn't. Eu não sabia. Not concerning the thing I'm praying for. Não é relacionado àquilo que eu estava precisando de orar. You can't just brush it with a broad stroke. Você não pode só pintar com um pincel assim grande e cobrir tudo. I didn't know what God said about stress and anxiety. Eu não sabia o que Deus falava a respeito de estresse e ansiedade. All I knew was, God help me. Tudo que eu sabia é Deus me ajuda. And that works when you're a baby Christian. E isso funciona quando você é um bebezinho na fé. But when you start growing, it's time to grow up spiritually Mas quando você começa a crescer, você precisa se desenvolver espiritualmente and treat the word responsibly e tratar a palavra com responsabilidade, where prayers are concerned. com respeito à oração. And now Jesus says, E agora Jesus diz: whatever things you desire when you pray, tudo que você desejar quando orar, you have to believe that you receive them, você precisa crer que você já recebeu, and then you'll have them. então você as terá. You can't wait to get them to believe. Você não pode esperar receber para depois você acreditar. You have to believe first. Primeiro você precisa crer. When there is no evidence, Quando não existe evidência alguma, you have to believe it's done. você precisa acreditar que já está feito. And that's confidence E isso é confiança that the Father is going to do what He said He de que will o do, Pai fará aquilo que Ele disse que faria, because you're doing your part, porque você está fazendo a sua parte, praying His will. orando a vontade If you dele. understand that, give God praise. Se você please. entende Would isso, you do aplauda o that? Senhor. Okay. Now I have a gentleman who called me and was sharing some very despairing news with me. Eu tenho um amigo que me ligou compartilhando umas notícias desastrosas comigo. And he was basically giving up on God and life to a degree. Ele estava desistindo de Deus e desistindo da vida. And I told him, I need you to spend time with God Eu disse para ele, eu quero que você gaste tempo com Deus and begin writing your conversations with God. e comece a escrever então as suas conversas com Deus. And so I take the liberty to share that with you tonight on the document that they're passing out. Então eu vou compartilhar com vocês essa oração que ele orou nessa folha aí que as meninas estão passando. Because I believe that this will help you. Porque eu acho que isso aqui vai te ajudar. Can you translate this? Actually, I think I have it translated. All right. Tem inglês e português aí alguns. Oh, you have the Portuguese version? We're believing by faith for you guys. There you go. If you want to swap that with somebody. There you go. All right. So the portion that is in black is his prayer.
O que está em cima e tá mais escuro na impressão de vocês, em preto, é a oração dele. And I took his prayer and I broke it down sentence by sentence. E eu quebrei a oração dele frase por frase. And so let's look at the first three. Vamos olhar as primeiras para você ver. And so you can read his prayers on the first three lines in Ok. Portuguese. If you want. Pai, há tanto barulho na minha mente. Eu sinto que eu não tenho propósito nem visão. Sinto que não sei como viver a vida. So those phrases represent how he was feeling. E essas frases representam como ele estava se sentindo. They don't represent the will of God. Elas não representam a vontade de Deus. So while he was praying, while he was reading his prayer Enquanto ele estava aqui orando, lendo a oração dele, over the video call with me, aqui na oração de vídeo que a gente estava fazendo, I could see like a scroll coming down with God's response to everything he was saying. eu via como se tivesse um pergaminho na minha frente com a resposta de Deus sobre todas as coisas que ele estava falando. So I said, when we finish this call, send me that prayer in writing. Eu falei com ele, então quando a gente terminar essa ligação aqui, manda para mim essa oração escrita, essa oração que você está orando escrita, por favor. And I want to show you God's response in writing. E eu quero te mostrar a resposta de Deus também escrita. So, read the first sentence up to Colossians that I read back to him, I gave him. Então essa aqui foi a minha resposta, a resposta de Deus que eu mandei para ele. Pai, eu te agradeço pela tua paz que domina o meu coração e a minha mente, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 15. So, he's saying, there's so much noise in my mind. Ele diz, mas tem tanto barulho na minha mente. But the word says in Colossians chapter 3 and verse 15 Mas a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, 15, that God has given us his peace that dominates our mind. que Deus nos deu a sua paz que domina a nossa mente. So I wanted him to change his words to match God's words. Então eu queria que ele mudasse as palavras deles para que pudesse agora parecer com a palavra de Deus. Then I gave him Isaiah 26 and 3. E eu então dei para ele Isaías 26, versículo 3. I trust you, Eu confio em ti and I will keep my thoughts on you, e manterei os meus pensamentos em ti. and you will keep my mind in perfect peace. E tu conservarás a minha mente em perfeita paz. And that's praying the will of God. E isso é orar a vontade de Deus. Now, the problem we have Agora, o problema que a gente tem is that we just want to talk. é que a gente só quer falar. We just want to flow with talk to God and yeah, that Ele felt só good. quer falar e fluir e abrir a boca e se sentir bem. And nothing gets better. Mas nada melhora. God has given us a formula. Deus nos deu uma He fórmula. says, I've given you all the words you need to say. Eu te dei todas as palavras que você precisa falar. I just need you to go to my word and speak it back to me Eu só preciso que você vá à minha palavra e fale ela de volta para mim. so that I can minister life to you. Para que eu possa então ministrar vida a você. Let's go to the next one. Olha a próxima. I feel like I have no purpose or vision. Eu sinto que eu não tenho propósito nem visão. No, Não. because Jeremiah 29:11. Porque em Jeremias capítulo 29, 11, Thank you, Father, that you have a purpose for my life. obrigado, Pai, porque tu tens um propósito para a minha vida. You are revealing the vision of those plans to me every day. E estás me revelando a cada dia a visão desses planos. And I am receiving your vision for my life more and more. E eu estou recebendo cada vez mais a tua visão para a minha vida. That's the word of God. E isso é a palavra de Deus. That's the will of God. Essa é a vontade de Deus. And that is what I must pray. E é isso que eu preciso orar. Y'all with me? Vocês estão comigo aqui? The third one. A terceira coisa. Go ahead. Eu sinto que eu não sei como viver a vida. Wow. Uau.
That's the third one. Yes. So I gave him James 1 and 5 and Proverbs 3, 5 and 6. Então eu dei para ele Tiago capítulo 1, versículo 5 e Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. I thank you for giving me wisdom to live life. Te agradeço por me dar sabedoria para viver. I do not depend on my own understanding. Eu não dependo no meu próprio entendimento. You have promised to make my path clear and simple to understand O Senhor me prometeu a tornar o meu caminho claro e simples. if I trust you. E simples de compreender se eu confiar em Ti. I trust you, Lord. E eu confio em Ti, Senhor. Now, some people say, yeah, but I don't feel anything. Mas aí alguém vai dizer, mas eu não estou sentindo nada. You don't need to feel something. Você não precisa sentir nada. You need something to change. E você precisa que a mudança aconteça. And if something changes, you'll feel something. E se a mudança acontecer, com certeza você vai sentir algo. Come on, receive that. Come on, receba isso aí nessa noite. Let's look at another. Let's pick another one, Andre. Vamos escolher uma outra aqui. Okay, so he's driving Uber. E ele então ele trabalha dirigindo Uber. He migrated from Colombia, Ele veio da Colômbia. but he's very intelligent, and he's a businessman, and he made some business mistakes. E ele é inteligente, ele é um empresário, mas errou em algumas áreas. And it devastated him financially. E acabou com ele financeiramente. So now he has nothing, E agora ele não tem mais nada. and he's trying to rebuild, E está tentando reconstruir, but he's afraid to take steps again because of the loss that he incurred. mas ele está com medo de avançar por causa de uma perda grande que ele teve. His passion is trading, E a paixão dele é trading. but he's driving Uber, Mas agora ele está dirigindo Uber. and he's tired of it. E está cansado. He don't like it. Ele não gosta. It's hard on his body, É pesado no corpo dele and it's miserable to him. e faz ele se sentir miseravelmente. But he has to do something to earn income. Mas ele precisa fazer algo para ganhar dinheiro. So Então, his prayer was, a oração dele era a seguinte: I don't want to look for a job. eu não quero ter que procurar um emprego. I want to do trading. Eu quero trabalhar com trading. This is a real situation. Isso aqui é uma situação real. So Então, I gave him Psalms 37 and 4. eu dei para ele Salmos 37, versículo 4. Father, I'm grateful that as I spend time with you Pai, eu sou grato porque à medida que passo tempo contigo and discover your plans for e me, descubro os teus planos para mim, that you will give me the desires of my heart. tu me darás os desejos do meu coração. Yeah. And so someone may say, Então alguém pode dizer, okay, ok, how many times do I pray this every day? quantas vezes por dia eu preciso orar isso aqui? I don't have an answer for that. Para isso eu não tenho uma resposta. I would say this. Mas eu diria isso. As many times as anxiety comes to attack you, Você ore isso todas as vezes que a ansiedade vier te atacar. you pull this prayer out Você pega essa oração and you speak the word of e God. você declara a palavra de Deus. Amen? Amém? So another question is, okay, Pastor, so how long should I do this before I expect to see change? Então a outra pergunta que tem é, pastor, por quanto tempo eu faço isso aqui até que alguma coisa comece a mudar? And the answer to that is, E a resposta para isso é a seguinte: you do it você faz until how long doesn't matter. até que o tempo não mais importe para você. You have to become fully persuaded that God's word works. Você precisa se tornar totalmente persuadido de que a palavra de Deus funciona. As long as you're calculating Enquanto você continuar calculando how long this is going to take, quanto tempo vai demorar, you're not believing. você não está acreditando. You're trying. Você está só tentando.
But once you believe, Mas quando você crê, it doesn't even matter. não faz diferença alguma. You're sold. Você já está totalmente It's convencido. a done deal. Já acabou, está pronto. One more. Mais um. Which one you want to do? Which one you want to do? Qual que vocês querem que a gente fale aqui? Oh, how about this one? Inconsistency. Okay. So, Dad, I am angry with myself for my inconsistency in everything. Pai, eu tô com raiva de mim mesmo por causa da minha inconsistência em tudo. Dad, I don't want to be inconsistent anymore. Pai, eu não quero mais ser inconsistente. Okay? Ok? 1 Corinthians 15 and 58. Eu dei para ele 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Thank you, Father. Obrigado, Pai, You're creating within me the power of consistency. porque o Senhor está criando dentro de mim o poder da consistência. I am unmovable, Eu sou inabalável and I will not be distracted from my life in you. e eu não serei distraído da minha vida em Ti. What's the lesson tonight? Qual é a lição então que nós tiramos disso? Faith is praying the word of God. A fé é orar a palavra de Deus. I know it doesn't give you all the feelings that you may want, Eu sei que não te dá todos os sentimentos que talvez você queira, but here's what I've learned. mas aqui está o que eu aprendi. It will produce the results that you need. Isso vai produzir os resultados que você precisa. And once you get the results, you'll get the feeling. E uma vez que os resultados chegarem, os sentimentos também chegarão. But it takes you to become a researcher of the Word of God. Mas vai ser necessário que você se torne alguém que busca, que pesquisa na palavra de Deus. And begin meditating. That's what this is, a meditation of what God said. E meditar naquilo que Deus diz. And now the idea is not to pray this mechanically. E a ideia não é orar isso aqui de uma forma mecânica. You don't pray this and then say, okay, see if God's going to do something today. Você não ora isso aqui e fala, ok, deixa eu ver se Deus vai fazer alguma coisa agora. This prayer doesn't move God, Essa oração não move Deus. it changes you. Ela muda você. It starts transforming your spirit to receive what God has already done. Ela começa a transformar o seu espírito para que você se torne capaz de receber o que Deus já fez por você. Because everything you need is already done. Porque tudo que você precisa já está feito. And proof that it's already done, E a prova de que já está feito He said it. é porque Ele disse que está feito. So now I only need to develop my spirit to receive what He's already done. Então agora eu só preciso desenvolver o meu espírito para receber aquilo que já foi feito por And mim. many times we're asking God for things we're not even prepared to receive. E muitas vezes a gente está orando e pedindo a Deus por coisas que a gente não está nem preparado para receber. Because we haven't prepared our spirit to receive them. Porque ainda a gente não preparou o nosso espírito para receber essas coisas. Amen. Amém? That's all I have. É só isso que eu tenho para vocês hoje à noite. Do we have time to take a couple of questions? A gente pode. Cadê o pastor Jeff? Será que a gente pode abrir o espaço para algumas perguntas? Perguntas e não comentários. Questions and not comments? Yeah, let's save the comments Ok. till after the questions. Ok, então a gente vai guardar, a gente vai abrir um espacinho para perguntas, Because questions are helpful for all of us. porque as perguntas ajudam todo mundo. Então os comentários vão ficar para mais tarde, e aí se alguém tiver pergunta, a gente vai abrir. Tá bom? A gente precisa de um microfone sem fio, se tiver. Who has a question? Alguém tem alguma pergunta ou não? Levante a sua mão. Oh, that's okay. Who has a question? Quem tem pergunta? Não? Yes? Ok. Ok. Depois você se levanta e ajuda a gente com o microfone? Tá. Ok, great. Os salmos, orar salmos, Pray the Psalms. faz, porque eu me identifico muito, faz sentido? I identify myself a lot with the Psalms. Does that make sense for me to pray the Psalms? Yeah.
So, remember, the objective of prayer is to change things. Agora, lembre-se que o objetivo da oração é transformar as situações. So it depends on why you're praying the Psalms. What is the reason you're praying the Psalms? A pergunta é, por que você está orando os salmos? Qual é a razão por trás disso? Is the answer you need in the Psalms? A resposta que você precisa está naquele salmo que você está orando? Or if you're praying the Psalms in a sense of worship and Also- adoration to the Lord. Ou se você está orando os salmos em adoração ao Senhor? So it's all about why am I praying the Psalms? A pergunta que precisa ser feita é, por que eu estou orando os salmos? Assim, alguns me identificam pelo sentimento do salmista. Some I identify because of the feeling of that the person of the psalmist is expressing in a psalm. Yeah, that's fine. But what we're talking about tonight is specific prayer to change a certain circumstance in your life, a problem you're facing. Mas o que nós estamos falando é ok, mas o que nós estamos falando hoje é sobre orações específicas que vão transformar situações das nossas vidas. An adversity that you're trying to overcome. E há uma diversidade que talvez você está tentando passar por cima dela. See. Ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Tiagão, você ajuda a gente lá, por favor? Levante a sua mão, por favor. Tiagão, fica com o microfone para a gente. Eu queria te perguntar, então ele só ora a solução? Ele nunca ora o problema? So, can I ask you a question? Does he only pray the solution and never prays the problem? Okay. Okay. Good question. Essa é uma pergunta boa. Do you want the problem or the solution? Você quer o problema ou a solução? She wants the solution. So you want to pray the solution. Então você vai querer orar a solução. Because I'll give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus said, whoever shall say to this mountain, be removed. Jesus disse, para quem disser a essa montanha, seja ou mova-se, We'll just stop right there. vamos parar por aqui. The mountain represents the problem. A montanha representa o problema. And what Jesus said to do is to address the problem in terms of what you desire to see. O que Jesus disse foi falar com o problema baseado na mudança que você quer que aconteça nele. And now there are people who pray about God giving them strength to climb the mountain or to go around the mountain. Agora tem pessoas que que oram pedindo a Deus para força para subir, escalar a montanha ou dar a volta na montanha. And Jesus never said climb it. E Jesus nunca mandou você escalar a montanha. He never said go around E it. nunca mandou você ir em volta dela. He said speak to it. Ele disse: fale com a montanha. And so we speak the word of God to the adversity. Então a gente declara a palavra de Deus à adversidade. How do you pray the solution if you don't know where to find it? Como que você então ora a solução se você não sabe como encontrá-la? ChatGPT, Você pode usar o ChatGPT, Google. você pode usar o Google. So, if let's say someone doesn't know where in the Bible those passages that you find these passages in the Bible, to speak life over the situation. For example, if I speak the opposite of what I'm living, just based on what I already know, does that produce the same result as Se a well? pessoa não conseguir encontrar a passagem, não sabe onde encontrar a passagem bíblica, se eu declarar vida e declarar o contrário do problema, isso aí resolve a minha situação? Let's say I go to Zimbabwe, Africa, Vamos dizer que eu vou lá para o Zimbábue, na África, and I have to drive. e eu preciso dirigir. But I'm going to drive based on what I already know about driving in America. Mas eu vou dirigir baseado naquilo que eu já sei a respeito de dirigir nos Estados Unidos. That is not going to work. Isso não vai funcionar bem. I will probably be on the wrong side of the road, Pode ser que eu fique no lado errado da rua. and I'm going
I'm going to most likely not understand the laws in Zimbabwe. Pode ser que eu não entenda as leis de Zimbábue. So I have to wait until I get the knowledge before I drive. Então eu preciso esperar até que eu tenha o conhecimento antes de dirigir. Because what I know is not enough Porque o que eu sei não é o suficiente to get me to my destination. para me levar ao meu destino. So with prayer, Então, com a oração, if I don't know, if I pray only based on what I know, então se eu orar somente baseado naquilo que eu sei, and what I know is not enough, e se o que eu sei não é o suficiente, I'm still going to come up short. eu ainda vou ficar, eu não vou conseguir alcançar. Here's what I had to do. Aqui é o que eu precisei fazer. When the problem arrived in my life, Quando o problema chegava na minha vida, I had to keep my mouth shut eu precisei manter a minha boca fechada until I go and find what to say até que eu encontrasse o que eu precisava falar. and then speak it. Então falar. That's what I had to do. Foi isso que eu precisei fazer. That's why I'll be right back. Espera aí que eu vou voltar agora. And go to the word E ir para a palavra and find it e encontrar lá. and then speak it. E aí então começar a You declarar. remember when Jesus was approached by the enemy in the wilderness? Você lembra quando Jesus, o inimigo, o diabo veio até Jesus no deserto? Every adversity, Todas as and adversidades. they were all different. E elas eram todas diferentes. The first words he said, A primeira coisa que Jesus falava: it is written. está escrito. I don't know. Isso- But it has everything to do with his word. Eu não sei se tem a ver com o tempo de Deus, mas eu sei que tem tudo a ver com a palavra de Deus. I'm just going to stick with his timing. All of that is going to be in his it's going to be in his word. Tudo vai estar na palavra de Deus. You see, again, I can't get hung up on the time frame E agora também eu não posso ficar preso na linha de tempo. because obviously I'm not in control of that. Porque na realidade eu não tenho controle sobre isso de uma maneira nenhuma. But he's given me his word, Mas Ele me deu a sua palavra and I can speak it and believe it e eu posso declarar e acreditar until I see it. até que eu veja o resultado. That's what I had to do. É isso que eu precisei fazer. You're welcome. E de nada. Obrigado. Pastor, tell us when to stop. Okay. Pode Eu ser. percebi aqui na oração, pode falar, Okay, I noticed here in the prayer que todas as palavras, todas as frases declaradas, that all the sentences that were spoken, a resposta foi começando com uma palavra de gratidão. that the answer began with the word of gratitude. Foi obrigado, sou grato porque. Was thank you or I'm grateful for. Então eu percebo que isso é um padrão. So I believe I can see this as a pattern. Mas existem alguns exemplos na Bíblia, But there are some examples in the Bible, como Neemias, por exemplo, like Nehemiah, que ele começa lembrando a Deus de algumas coisas. that he begins by reminding God of something. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida How do we também? apply that in our prayer life as well? I have to know exactly what you're referring to answer that. Eu precisaria ver exatamente o que é que você está se referindo para te responder. I know the story of Nehemiah, but I don't know exactly what scripture you're referring to. Mas eu não sei exatamente. Eu sei a história de Neemias, mas não sei exatamente qual que é a escritura que você está se referindo. Não, But- se, por exemplo, temos algo para pedir, que entendemos que temos necessidade na nossa vida. So if we understand we have a need in our lives, Então, nós podemos sim começar pelo agradecimento we can e declarar a palavra. we can begin with gratitude and then declare the word. Ou nós podemos chegar diante de Deus, diante de uma promessa que Ele já nos deu. Or can we come before God through a promise that He's already given us E dizer, Senhor, se lembra que o Senhor me deu essa palavra e essa revelação. and say, Lord, you've already spoken to me about this word and you've already given me revelation in this area. So, if you notice, what you said is correct. Então, se você notar, o que você disse é correto. So, these phrases are speaking gratitude for the promise. Essas palavras aqui, elas estão declarando gratidão pela promessa. The promise follows Porque the a promessa gratitude. segue a gratidão.
Father, I thank you that you said. Pai, eu te agradeço porque o Senhor disse. And so gratitude is very important Então a gratidão é muito importante, because it says it's done. porque diz que já está feito. When you say thank you, Quando você diz obrigado, it's an assumption é um entendimento that it's done. de que algo já está pronto. And that's a big part of faith. E isso é uma grande parte na fé. So that's why I include gratitude, É por isso que eu incluo a gratidão. because I want God to know that I believe it's finished. Porque eu quero que Deus saiba que eu creio que já está feito, já está Notice completo. what you don't see in here. Agora, uma coisa que você vai notar que você não vai ver aqui Father, thank you that you're going to. você não vai ver que você vai ver que eu não escrevi aqui, Pai, eu te agradeço porque o Senhor irá fazer. Or that one day is going to happen for me. Ou que em algum tempo, em algum dia isso vai acontecer. No, all of this is right now. Thank you. It's done. I receive it in Jesus' name. Tudo aqui é agora, eu te agradeço e eu recebo em nome de Jesus. And that is the significance of gratitude. E isso é o significado da gratidão. Okay? I have a question about the Lord's Prayer, Eu tenho uma pergunta a respeito do Pai Nosso. and it has to do with the last question about format E tem a ver com, guess. essa última pergunta a respeito de formato. of the prayer. So, Jesus says, "Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done." I don't expect you to translate. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors. He doesn't say, "Thank you, God, for you gave us bread today," and he doesn't say, "Thank you, God, for forgiving me." I don't mean that to challenge the format. I'm just saying, how do you consolidate, or how do you know what I mean? How do you relate Yeah. that back to the concept? Só para falar, ele falou sobre a oração do Pai Nosso, e aí do formato da oração do Pai Nosso, o formato não está exatamente igual a esse que o pastor está falando. Aí como que o senhor então consolida isso? Como que você reconcilia isso então? So I'm not even speaking in terms of a format. E só para deixar que todo mundo saber que eu não estou aqui estabelecendo um formato. I'm speaking in terms of principles. Eu estou falando a respeito de princípios, Sort of like rules of engagement. assim como formas de regras de engajamento. Now, we could say, remember when he multiplied the 2 fish and the 5 loaves of bread? E também poderíamos dizer, você lembra quando ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos? He lifted it up. He lifted up the fish and bread to heaven. Ele levantou o pão e o peixe para o céu. He thanked God and blessed it. Ele agradeceu a Deus e o abençoou. Another place, Jesus says, Father, I thank you that you hear me when I pray. Em outros lugares, Jesus diz, Pai, eu te agradeço So- porque o Senhor me ouve quando eu oro. So the idea is not becoming rigid with a format and say, okay, wait. And we call it the Lord's Prayer, but that's what we call it. E a ideia não é estabelecer um formato, né? Nós chamamos a oração do Pai Nosso como a oração de Jesus, mas não é o que Jesus chamou isso. But Jesus was giving us some really valuable principles of prayer in that prayer. O que Jesus estava fazendo é nos dar princípios valiosos de oração dentro daquela But what oração. we have a tendency to try to put a form around everything so that we can do it the same way every time. A gente tem a tendência em formatar as coisas para que a gente possa fazer a mesma coisa todas as vezes. And what we have to do is learn how to receive the spirit of the Word of God E o que precisamos fazer é aprender a receber o Espírito da Palavra de Deus and not try to live off the letter of the Word of e God não tentar viver através da letra da Palavra so de the Deus. Word can generate and produce the life that we need in order to experience victory in everyday life. Para que a Palavra de Deus possa produzir essa vitória nas nossas vidas, na nossa vida diária. But, so anyway, we can find gratitude in the Lord's Prayer, Mas nós podemos encontrar gratidão nessa oração do Pai Nosso também. but I don't want us to get hung up on the idea of creating a box
Mas eu não quero que a gente se prenda numa ideia de criar uma caixa. That's what we're good at doing. E é isso que nós somos perfeitos em fazer. But where I found where he says, pray the will. Mas o que eu encontrei é que ele disse, ore a minha So vontade. if you pray the will, the Father will hear it. E se você orar a vontade de Deus, o Pai vai sempre te escutar. That's what I need. E é isso que eu preciso. That's what I'm going to do. E é isso que eu vou fazer. And it's been working. E tem funcionado. Thank you. And I don't, again, I'm not up here saying I have all the answers and that the way I see this is 100% right all the way through. E eu não estou aqui para falar que eu tenho todas as respostas e que essa maneira aqui é a única maneira certa de se fazer tudo. But I can tell you what I've learned Mas eu posso dizer o que eu aprendi and what has been working for me. e o que tem funcionado na minha vida. And, you know, it's been working for 35, 40 years. E tem funcionado por uns 35 a 40 anos. So, anyway, Yeah. any other questions? Mais alguma pergunta? There's some more. Yes, Let's yes. see if you want. So obviously our words have power of life and death. Então, it's- obviamente, as nossas palavras têm poder de vida e morte. And it seems to me a lot of the teaching is we're speaking the word into existence over our life and over our problems. Então, a gente está... O ensinamento é que nós estamos declarando a palavra sobre as nossas vidas e os nossos problemas. And I understand obviously wanting to speak the word into existence over our lives. E eu entendo declarar a palavra, a existência sobre as nossas vidas. But I want to understand the balance of how, in scripture the Lord says, to throw your heavy load on the Lord and that he will keep you strong, and to come to Jesus when you are tired and he will give you rest. So I want to understand are we to only pray and declare the word over our lives, or can we just come to our Father and tell him, Lord, I'm tired? How do we balance that? So como nós equilibramos, então, onde a palavra diz que nós podemos levar as nossas ansiedades, trazer os nossos fardos pesados diante de Jesus? Nós podemos somente orar a palavra, ou a gente pode se achegar diante de Deus e falar aquilo que a gente deseja falar? Father, I thank you for your word. Pai, eu te agradeço pela sua palavra. Because you said, for everyone who is overburdened and heavy, Porque o Senhor disse que todos estão cansados e sobrecarregados. that we can come to you and you will give us rest. Que nós podemos nos achegar diante de Ti e o Senhor nos daria descanso. So right now, Então agora I receive your rest. eu recebo o seu descanso.